Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Fábio Costa, esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV, um encontro que nós temos todas as semanas relembrando carreiras de grandes nomes do nosso cenário artístico, especialmente ligados às novelas, né, que são figuras muito queridas e muito solicitadas aqui pela audiência do nosso canal, inclusive, né, e que ainda estão vivas para receber essa homenagem. Sempre relembro que para falar daqueles que já partiram, temos o In Memoriam, com esse mesmo propósito, mas fizemos essa separação, né? O nosso artista focalizado no Vale a Pena desta semana é o instrumentista, compositor, cantor, ator e proprietário rural, Almir Sater. Antes de relembrarmos aqui aspectos da carreira do Almir Sater, eu peço a você, como peço sempre, que se não for ainda inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, né? No sininho aí você ativa e tudo que a gente publicar você recebe um aviso, né? Deixe seu like, seu comentário, compartilhe os nossos conteúdos com outras pessoas que você acha que podem se interessar pelo que nós tratamos aqui, tá bom? E pense também com carinho na chance de ser membro aqui do canal do Observatório da TV mediante um pequeno pagamento, tá bom? É pouquinha coisa mesmo. Clicando aqui embaixo no Seja Membro você entende melhor como funciona. Almir Sater realmente se chama Almir Sater. Almir Eduardo Melk Sater. Ele nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço para vocês todos aí de Campo Grande, inclusive. No dia 14 de novembro de 1956. Portanto, completou, não faz muito, né? 67 anos de idade. E é uma figura muito reconhecida, respeitada, né? É um dos nossos 30 melhores violonistas, né, por assim dizer, pessoas que lidam bem com instrumentos de cordas aqui no Brasil, segundo, salvo erro meu, a revista Rolling Stone, né, numa reunião de artistas muito respeitáveis nas suas áreas de atuação, né, além de querido pelo público, pelo seu trabalho na música, né, uma carreira bastante proveitosa para ele enquanto fazendo aquilo que gosta e para nós, né, pelas obras muito interessantes que ele tem lançado na música, né, são cerca de 10 álbuns ao longo de 40 anos de carreira, um pouco mais, um pouco menos, né, e composições muito conhecidas, né, para citar apenas 2 exemplos. Nós podemos falar de Tocando em Frente, né, que é muito conhecida não só a interpretação do próprio Almir, como também da Maria Bethânia, né? Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais, né? E por aí vai. E também um tema que durante muitos anos embalou a abertura do Globo Rural nos domingos de manhã, né? Que é um solo de viola, né? Se a gente pode falar assim, né? Viola de 10 cordas, com a tradição que ele aprendeu muito bem, não só praticando sozinho, mas também com o seu amigo e mestre Tião Carreiro, sabe? Tião Carreiro e Pardinho, Tião Carreiro, rei do pagode, ele mesmo. E essa música, composta e interpretada pelo Almir Sater, foi tema de abertura do Globo Rural por bastante tempo, chama-se Luzeiro, essa música, né? Eu não sabia, até comentava aqui com os nossos amigos aqui, o Luca, o Caio da Monte Content, na nossa gravação aqui antes de começarmos, né, que eu sabia que era o Almir Sater que tocava aquela música do Globo Rural, enfim, mas pesquisando aqui para fazer o Vale a Pena para vocês, eu descobri que ele é o compositor da música, eu não sabia disso. Pois bem, o grande público conhece não só o Almir Sater violeiro, por assim dizer, ou o Almir Sater cantor e compositor, mas o Almir Sater ator, né? Em cinema, ele não atuou muito, dedica-se basicamente à música e à sua vida no campo, né? Ele se instalou na região do Pantanal há muito tempo, né? Fez um trabalho de conscientização sobre os valores e problemas do Pantanal, ao qual deu seu nome de Comitiva Esperança, né? Em meados da década de 80. Entre os participantes desse trabalho, que gerou um documentário, nós temos o crítico musical Zusa Homem de Melo, por exemplo, né? Ele que já é falecido. O Almir Sater é muito famoso junto ao grande público de televisão pelos seus trabalhos em novelas, né? Agora mesmo ele está no ar, no elenco, ele está para entrar, né? No elenco da novela Renascer, do Benedito Rui Barbosa, em adaptação do Bruno Luperi,
no papel do turco que não é turco, né? É libanês, um comerciante, o seu Rashid, que na primeira fase da história foi interpretado pelo filho do Almir, o Gabriel Sater, que como ele é ator e cantor, né? E na versão dos anos 90 dessa novela do Benedito foi vivido pelo Luiz Carlos Arudin, nas duas fases, né? É um personagem muito importante, muito querido, teve uma simpatia muito grande da audiência na interpretação do Arudin. E é muito legal terem chamado o Almir Sater para fazer agora, o Gabriel e o Almir, né? Não só porque ele tem uma identificação muito grande na nossa memória afetiva de espectadores com esse universo rural e o universo do Benedito Rui Barbosa, mas porque o Almir Sater tem de fato ascendência turca, libanesa, enfim, né? Então não deixa de ser uma homenagem às próprias origens do Almir Sater. Essa paixão dele pelas artes, especialmente pela música, surgiu ainda na sua infância, né? O avô, o pai, enfim, os antepassados, né? Eles tocavam músicas dos seus países de origem, enfim, com instrumentos que eles sabiam utilizar, e isso sempre interessou muito ao Almir, além de ele ter se identificado morando em Campo Grande, tendo nascido lá, né, só saiu de lá por volta de 20 anos de idade para estudar Direito no Rio de Janeiro, e ele sempre foi muito identificado também pelo próprio convívio, pela realidade da região, enfim, com a música sertaneja de raiz, né? Entre os vários intérpretes que ele conheceu e aprendeu a admirar, os citados há pouco, Tião, Carreiro e Pardinho, que eu não sou do Mato Grosso, não sou de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul, né? Antes tinha um só, mas agora tem dois, né? Mas o meu pai né? Dessa região, divisa de São Paulo com o Mato Grosso, então eu não sou instrumentista, cantor e compositor, mas eu também desde muito pequeno tenho uma intimidade com muitas duplas sertanejas e com Tião, Carreiro e Pardinho. Tião Carreiro, rei do pagode, vamos falar de novo, né? Pois é, porque pagode não é só essa música que a gente conhece nas cidades grandes, digamos assim, identificada com raízes do samba, né? Pagode é uma coisa sertaneja, enfim, isso é uma conversa que rende. Almir Sater, desde criança, então, tem esse interesse pelas artes e pela música, e ele foi aprendendo a tocar diversos instrumentos, né? Ele estudou piano, ele estudou banjo, ele estudou, anotei aqui até para não falar errado, estudou piano, estudou banjo, sanfona e chegando na idade adulta ali ele encasquetou, digamos assim, com o violão num ritmo de folk, muito influenciado, claro, pela juventude da época, né? Já estava em evidência a essa altura, fazia bastante tempo, Bob Dylan e outros artistas que tocavam canções que podiam influenciar nesse sentido para quem não fizesse rock and roll, embora o próprio rock and roll também influencie o Almir Sater nas suas criações. Pois bem, como eu disse, ele por volta dos 20 anos mudou-se para o Rio para fazer Direito, mas acabou se encantando com, ele que já tocava violão, né? Acabou se encantando com a viola, de vez e para sempre, né? Durante algum tempo, nessa transferência dele do Mato Grosso do Sul, então só Mato Grosso, né? Para aqui o Sudeste, ele fez uma dupla com um amigo dele chamado Maurício Barros, é isso mesmo? Essa dupla se chamava Lupe e Lampião. O Lupe era o Almir Sater, né? Não durou muito, por essa época ele também fez apresentações musicais com TT Espíndola, com Diana Pequeno, né? Diana Pequeno e TT Espíndola, salvo erro meu, também são sul-mato-grossenses, né? Enfim. E no final dos anos 70 para começo de 80, o Almir Sater participou de uma iniciativa dessa geração chamada Vozes e Violas, né? E 10 anos depois desse Vozes e Violas, ele estava com a sua viola de 10 cordas abrindo o Free Jazz Festival. Pois é. E muito consagrado cada vez mais no decorrer dos anos 80, fazendo uma música inspirada, né, uma música muito autoral e ao mesmo tempo com uma marcada influência das raízes do interior do Brasil. Então isso torna as composições do Almir Sater muito bonitas, muito tocantes para quem tenha essa ligação, não vou dizer esse conhecimento, mas essa noção, né, por causa de um pai, de um avô, de um tio, né, uma influência que o interior exerce na gente, né? Nós aqui nas grandes cidades somos todos filhos ou netos de pessoas do interior, né, ou do Nordeste, né? Enfim,
ou das duas coisas, né? Do interior e do Nordeste. Então, não cabe muito nós renegarmos essa raiz interiorana que tem em todos nós, embora os nossos caminhos de geração em geração acabem tomando aí searas diferentes, né? Nós não pratiquemos mais aquela vida do campo, mas isso não quer dizer que o campo não faça parte de todos nós em alguma medida. Na televisão, Almir Sater chegou apenas nos anos 90, né? Depois de já conhecido no tema do Globo Rural e coisas assim. Ele também acabou participando de um festival de música ou outro, tirou o 4º lugar num festival da TV Record de viola, ainda nesse tempo do Lupe e Lampião, se eu não me engano. Mas em 1990 ele aceitou o convite do diretor Jaime Monjardim e do autor Benedito Rui Barbosa para fazer a primeira novela dele, que foi a versão original de Pantanal, na TV Manchete. Nessa novela ele interpretava um peão da fazenda do José Leôncio, que era o Cláudio Marzo, né? Que tinha um pacto com o demônio, era o Trindade, né? Esse personagem, no decorrer da história, ele se envolvia com uma moça muito bonita, que tinha passado a vida inteira apaixonada pelo cunhado, justamente o José Leôncio, né? A Irma, que era a Elaine Cristina. Em 2022, a TV Globo fez uma nova versão de Pantanal, agora como temos Renascer, né? Nas mesmas condições, em adaptação do Bruno Luperi, com direção artística do Gustavo Fernandes, e no começo do Rogério Gomes, né? E o Almir Sater voltou a participar dessa novela, vivendo um personagem que já existia no original, mas que agora foi modificado, ganhou outras tintas, outras nuances, enfim, tornou-se até mais importante para o desenvolvimento do enredo, né? É o Eugênio, o controlador da chalana, que leva e traz pessoas e cargas ali para aquela região isolada onde ficam as fazendas do José Leôncio e do Tenório, né? Agora vividos pelo Marcos Palmeira e pelo Murilo Benício, respectivamente, né? E o seu Eugênio era como uma espécie de consciência geral do Pantanal, uma pessoa sábia com quem todo mundo desabafava e de quem podia ouvir bonitos conselhos, enfim, né? E o personagem dele, o Trindade, nessa releitura foi vivido pelo filho do Almir, o Gabriel Sater, né? A Irma foi a Camila Morgado, para constar, né? O sucesso do Almir Sater em Pantanal foi muito grande, porque ele chamou a atenção, né? Um rapaz bonito, um rosto diferente na televisão, saiu-se bem ali no papel, enfim, e o diretor Jaime Monjardim resolveu juntar o Almir Sater com a Ingra Liberato, que havia participado da primeira fase de Pantanal como a Madeleine, né? E esses dois, que fizeram sucesso junto ao público, foram os protagonistas da novela seguinte da TV Manchete, que tinha um título bastante curioso, um título legal, né? A História de Ana Raio e Zé Trovão. Eles eram dois astros das caravanas de peões de boiadeiro que viajavam pelo Brasil, enfim, exibindo os seus bonitos animais, fazendo seus espetáculos, etc. E eles se apaixonavam, né? A Ana Raio e o Zé Trovão, em meio aos dramas de cada um, né? A Ana Raio, que tinha sido abusada sexualmente ainda menina, tinha engravidado como fruto desse abuso e, assim que nasceu, a filha foi tirada dos braços dela, né? A filha era a Maria Lua, vivida pela Micaela Góes, né? E o Zé Trovão, que se chamava Azelino, tinha uma mãe que estava num asilo, enfim, tinha uma consciência muito oscilante, uma vida perturbada, e essa família foi desagregada, o pai dele assassinado, etc., por conta justamente de uma mulher que queria manter sobre ele um domínio, tinha uma verdadeira obsessão por ele, a Dolores Estrada, que era a Tamara Taxman, né? E Ana Raio e Zé Trovão se unem nas suas buscas por felicidades individuais e juntam-se numa só, né? Apesar de vários problemas. A novela fez bastante sucesso também, não como Pantanal, mas continuou marcando um terreno para a TV Manchete nessas produções de teledramaturgia que mostravam um Brasil que o Brasil não conhece, como a própria emissora dizia na sua promoção, né? Mas Almir Sater é predominantemente um artista de música, né? Então, como a novela prende você por muito tempo, né, demanda uma dedicação total a ela, no máximo você consegue fazer junto uma peça no teatro, enfim, Almir Sater só voltou a participar de novelas em 1996, mais uma vez com Benedito Rui Barbosa, em O Rei do Gado.
Nessa novela, ele reencontrou um colega de Pantanal, que foi o Sérgio Reis, né? Sérgio Reis fazia o Tibério em Pantanal, e em O Rei do Gado eles faziam uma dupla chamada Pirilampo e Saracura. Pirilampo era o Almir, Saracura era o Sérgio, né? Na verdade, o nome do Pirilampo era Aparício e o Saracura era o Zé Bento, né? Esses dois eram amigos, andavam de estrada em estrada, às vezes tocando em troca de jantar, enfim, né? E acabavam conhecendo a família do Bruno Mezenga, o Rei do Gado, que era o Antônio Fagundes, né? O Zé Bento Saracura conquistava o coração de uma empregada do homem, né? Que era a Lurdinha, papel da Yara Janra, o que não deixava de ser engraçado, porque o Sérgio Reis tem 2 metros de altura, né? E a Yara Janra é pequenininha. E o Almir Sater formava par com a filha do Rei do Gado, a Lia, que era a Lavínia Vlasak, né? Foi um par de muito sucesso, inclusive os dois fizeram muito sucesso como esses violeiros Pirilampo e Saracura, chegaram a fazer shows como Pirilampo e Saracura, foram escolhidos para a capa do volume 2 da trilha sonora da novela, né? Então foi um grande sucesso realmente. Mas Almir Sater só voltaria a fazer novela de novo, tendo como colega outra vez o Sérgio Reis, 10 anos depois, entre 2006 e 2007, uma novela na Record chamada Bicho do Mato, do Bosco Brasil e da Cristiane Friedman. Nessa novela ele interpretava um personagem chamado Mariano, que era ali de uma realidade rural, também da região do interior do Mato Grosso, do Pantanal, enfim, onde ficava a fazenda do Fernando e do seu filho Juba, né? Jairo Matos e André Bancoff. E o Mariano e o Geraldo, que era o personagem do Sérgio Reis, disputavam as atenções da cozinheira que havia criado o Juba como se seu filho fosse, né? A Francisca, uma mulher muito bonita, assim, de meia idade, né? Que era a Angelina Muniz quem fazia. Depois de Bicho do Mato, o outro trabalho do Almir Sater em novela foi justamente Pantanal, em 2022. Mas nesse meio tempo ele foi convidado para fazer outras coisas e por um motivo ou outro não pôde, né? Um dos trabalhos que ele foi chamado para fazer foi em 2011, a novela de Duca Rachid e Thelma Guedes, Cordel Encantado. Mas devido a outros compromissos que ele tinha, enfim, não pôde aceitar. Disse que até gostaria de ter podido aceitar, mas não deu. Quem sabe numa próxima oportunidade, embora a novela realmente, depois de renascer, a gente não saiba quando ele pode encarar outra, né? Mas de qualquer maneira é sempre bom e nos causa uma sensação de muito conforto, né? De muita tranquilidade, uma escalação acertada, uma figura como o Almir Sater, numa novela que mostra assim, esse Brasil do interior para todos nós, né? Um reencontro com as nossas origens, como a obra do Benedito Rui Barbosa geralmente propicia, e que tem em Almir Sater, como em outros atores também, Antônio Fagundes, Raul Cortez, Marcos Palmeira, enfim, ícones desse elo da nossa raiz rural, apesar da nossa vida na cidade com todos os seus problemas e neuroses. O Almir Sater, caso ele assista aqui ao nosso programa, espero que goste, você que o admira também. E na próxima semana temos mais um Vale a Pena. Obrigado, um abraço, tchau.